Em junho de 2013, milhares de brasileiros foram às ruas para protestar por um país melhor. Cidadãos de diferentes lugares do Brasil buscavam um país mais justo e próspero e sabiam que para isso não poderiam ficar de braços cruzados. Era necessário participar das decisões importantes para o futuro do país. De lá para cá, o Brasil passou a discutir várias reformas que impactarão a nossa forma de viver. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a reforma política. É dessa última que vamos falar nesta aula, pois ela pode impactar a maneira com que elegemos os nossos representantes. O que é a reforma política? A reforma política é um conjunto de mudanças em vários aspectos do nosso sistema político brasileiro. O assunto é menos recente do que parece. Nos últimos 10 anos, nossos parlamentares tentaram aprovar pelo menos 5 reformas políticas. Sem conseguir realizar uma grande mudança que alterasse significativamente o sistema eleitoral, foram sendo promovidas mudanças específicas. Algumas dessas mudanças pontuais foram o tempo de mandato, a idade mínima para votar, a ficha limpa, reeleição. Umas mais do que outras, a reforma esteve presente na mídia brasileira durante boa parte do ano de 2017, chamando a atenção de políticos e sociedade civil. No fim, muito do que foi debatido não foi aprovado, mas o que passou pelo Congresso e pela sanção do presidente da República era muito significativo para as eleições. Afinal, o que muda com a reforma política de 2017? Limite de gastos. Se antes a lei eleitoral não estipulava um máximo para os gastos dos candidatos, agora a história é outra. Foi estabelecido que a partir de 2018 haverá um limite de gastos, definido de acordo com o cargo em disputa. Para quem disputa uma vaga nas assembleias legislativas estaduais, o teto de gastos é de 1 milhão, independente do estado. Para aqueles que almejam uma vaga na Câmara dos Deputados, o limite é de 2,5 milhões. Esse valor também independe do estado de origem do candidato. Quem está em busca de uma vaga no Senado Federal poderá gastar entre 2,5 milhões e 5,6 milhões, a depender do número de eleitores do seu estado. Já para os candidatos a governo do estado, o teto estipulado ficou entre 2,8 milhões e 21 milhões, a depender do número de eleitores do estado. Por fim, quem quiser concorrer ao cargo da Presidência da República poderá gastar, no máximo, 70 milhões de reais no primeiro turno. Se houver um segundo turno, o limite é metade do teto do primeiro turno, ou seja, 35 milhões. Fundo eleitoral. Este foi um dos pontos mais polêmicos da reforma. Eis o motivo. A legislação brasileira já estabelece a existência de um fundo com verbas destinadas aos partidos políticos, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, mais conhecido como Fundo Partidário. Ele é mantido com dotações orçamentárias da União, isto é, as verbas previstas como despesas nos orçamentos públicos e destinadas a fins específicos, multas, penalidades, doações e outros recursos financeiros que lhes forem atribuídos por lei. Ainda assim, durante a discussão da reforma política, o Congresso aprovou a criação de um novo fundo, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Mantido com recursos públicos, o FEFC será constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral e terá sua verba distribuída aos partidos pelo TSE. Qual é, então, a diferença entre os dois fundos? O fundo partidário é destinado à manutenção dos partidos políticos, seja ano eleitoral ou não. Enquanto isso, o FEFC apoiará a realização das campanhas políticas, ou seja, existirá apenas em ano de eleição. Para 2018, o orçamento do FEFC ficou em 1,7 bilhão de reais, enquanto para o fundo partidário, que continua em vigor, o orçamento foi estipulado em cerca de 1 bilhão de reais para a mesma eleição. Composto por dinheiro público, o fundo terá a seguinte divisão: 2% dele será igualmente dividido entre todos os partidos registrados no TSE, 35% entre os partidos que tenham ao menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção dos votos conquistados por ele na última eleição geral para a Câmara, 48% divididos entre as legendas na proporção do número de deputados na Câmara, consideradas as legendas dos titulares do mandato, 15% divididos entre os partidos na proporção de senadores, considerando a legenda dos titulares do mandato. Cláusula de barreira. A cláusula de barreira ou desempenho é uma lei que restringe a atuação e o funcionamento de partidos políticos que não obtiverem determinada porcentagem de votos para o Congresso. Como ela influencia as eleições? Da seguinte forma: para que os partidos tenham direito a um tempo mínimo de propaganda eleitoral,
e direito a uma parcela do fundo partidário, eles precisarão alcançar no mínimo 1,5% do total de votos válidos em pelo menos 9 estados brasileiros na disputa por vagas para a Câmara dos Deputados. Em cada um desses estados, a legenda precisa conquistar pelo menos 1% dos votos válidos. Como alternativa, os partidos precisarão eleger pelo menos 9 deputados federais, distribuídos em no mínimo 9 estados brasileiros. Esses requisitos precisam ser cumpridos para que os partidos passem a receber os benefícios a partir do ano seguinte ao pleito. Ou seja, os partidos que não alcançarem alguma dessas alternativas em 2018 perderão tempo de TV e o direito ao fundo partidário já em 2019. A longo prazo, isso poderá levar à extinção de alguns dos 35 partidos políticos do país, por falta de acesso ao fundo partidário e à propaganda televisiva. Por quê? Porque o percentual de votos mínimos irá crescer gradativamente até 2030. Nesse ano, a exigência será de pelo menos 3% dos votos válidos em pelo menos 1/3 dos estados, sendo que cada estado deve ter pelo menos 2% de votos válidos. Propaganda eleitoral. Assim como em 2016, as eleições terão uma duração de 45 dias, não mais 90, como era até 2014. O horário eleitoral gratuito, aquele que passa nas televisões e rádios, terá duração de apenas 35 dias. Fora do período eleitoral, não serão mais veiculadas propagandas de partidos ou candidatos. Para o segundo turno, as propagandas eleitorais começam a ser transmitidas a partir da primeira sexta-feira após a votação. Antes, elas começavam 48 horas após a votação do primeiro turno. Quanto às propagandas na internet, os partidos e candidatos continuam proibidos a pagar por propagandas em sites de terceiros, como portais de notícias, por exemplo. Mas as novas regras permitem que publicações em redes sociais ou mecanismos de busca, como o Google, sejam impulsionadas, ou seja, pagas. Os candidatos podem também criar sites próprios. Permanece proibido o uso de robôs ou perfis falsos para aumentar o alcance das publicações dos candidatos. Quer saber como os robôs serão utilizados nas eleições e aprender a identificar um? Não deixe de conferir os materiais complementares dessa aula. Doações, crowdfunding e autofinanciamento. Com o financiamento por parte de empresas ainda proibido, os candidatos terão como opção de arrecadação de recursos as pessoas físicas, além dos fundos já citados. A novidade é que essas doações também poderão ser feitas a partir de agora através de crowdfundings, as vaquinhas online. Além disso, os partidos poderão vender bens e serviços e realizar eventos, tudo isso para angariar recursos para as campanhas dos seus candidatos. A arrecadação por campanhas online em 2018 poderá ser feita a partir do dia 15 de maio, e os sites que realizarem o serviço deverão divulgar a lista dos doadores e a quantia que cada um doou. O autofinanciamento dos candidatos continua valendo, e as tentativas de estipular um percentual limite para esse tipo de arrecadação foi vetada pelo presidente Michel Temer. Na prática, até 100% dos recursos angariados para as campanhas poderão ter origem no autofinanciamento. As doações de pessoas físicas continuam a valer da mesma forma que antes. São permitidas doações equivalentes a até 10% do rendimento bruto do doador, declarado no ano anterior à eleição. Debates. Até as eleições de 2016, as emissoras de rádio e televisão eram obrigadas a chamar para os debates todos os partidos que tivessem mais do que 9 parlamentares na Câmara dos Deputados. Defendida principalmente pelos partidos menores, a mudança estipula que todos os partidos que tenham pelo menos 5 cadeiras na Câmara sejam chamados aos debates. Assim, veremos em debate candidatos de partidos menores, que poderão dar maior destaque às suas plataformas. Voto impresso. Antes da reforma, os votos dos eleitores ficavam registrados apenas nas urnas eletrônicas. Agora, foi aprovada a impressão do registro de voto a partir das eleições de 2018, mas o Tribunal Superior Eleitoral comunicou que não haverá orçamento para implementar a mudança em todo o país. Por isso, a situação do voto impresso continua incerta. Um dos principais pontos de mudança na reforma política diz respeito às coligações partidárias. Na unidade anterior, você viu como e por quais motivos os partidos se coligam. Pois bem, a extinção das coligações partidárias foi um dos pontos mais polêmicos da reforma. A medida já foi aprovada e sancionada pelo presidente Michel Temer, mas passará a valer somente a partir de 2020. Isso não significa que os partidos não poderão mais formar alianças, mas isso será feito através das federações partidárias. Diferente das coligações, em que as alianças valem somente para o período eleitoral, nas federações, as alianças serão válidas por todo o período de mandato, ou seja,
Os partidos que formarem alianças durante o período eleitoral e conseguirem os cargos desejados terão de continuar com as mesmas alianças durante todo o mandato na respectiva Casa Legislativa. As coligações partidárias foram extintas somente no sistema proporcional, ou seja, as eleições para vereadores e deputados. Nas eleições que funcionam o sistema majoritário, ou seja, prefeitos, governadores, senadores e presidência, continuam valendo as coligações partidárias. Apesar da reforma política já ter sido aprovada e sancionada, alguns dos seus pontos ainda estão sendo discutidos pelo TSE. Por isso, é importante que você fique atento. Muita coisa ainda pode mudar até o dia da eleição. Busque acompanhar as possíveis mudanças nos principais veículos de comunicação. Qualquer nova alteração será incluída nesta aula. Agora que você já conhece as principais mudanças causadas pela reforma política, não tem mais desculpas para não ficar de olho no seu candidato durante o período eleitoral. É imprescindível que, assim como você, seu candidato também esteja ciente das novas regras eleitorais. Esse é, inclusive, um bom critério para avaliar se o candidato ou candidata merecem o seu voto, como veremos no módulo a seguir. Mas antes de passar para a próxima aula, vamos testar os seus conhecimentos em um quiz sobre reforma política?